E o que isso pode gerar depois dos gatilhos? Eu falei já aquele exemplo da ansiedade, né, e do medo, mas pode gerar uma depressão, porque eu fico preso em algo que passou, uma experiência que passou, que me deixou muito abalado emocionalmente, eu fico preso àquela situação. Então, aquilo faz com que eu fique preso e acabe gerando aquela tristeza, e acabo não consigo me movimentar. Aí a depressão ataca. Ansiedade, como eu havia falado, a pessoa acaba tendo crises de ansiedade, a síndrome do pânico. Então, a pessoa fica com medo de fazer qualquer coisa, por causa da síndrome que faz com que ela não consiga sair do lugar, não consiga sair para a rua. Então, esses traumas também podem gerar esse tipo de problema. Pode gerar um afastamento social por medo, vou ter dificuldade de me relacionar, porque se eu passo por algo que é traumático e vai me dando gatilho direto, eu vou ter receio de me relacionar com alguém, porque eu vou achar que aquela pessoa vai fazer a mesma coisa que aquela que me causou o trauma vai fazer. Então, toda vez que eu estou relacionando com alguém e acontece algo que gera um gatilho, eu vou ficar com receio de que aquela pessoa seja igual a outra. Então, isso é uma característica de uma mente no automático também, né? Então, lembra crenças limitantes, entra nessa questão, os gatilhos estão entrando nessa questão também. E a gente vai, por entrar nessa sintonia, por mais que a gente tenha medo, por ter esses gatilhos de fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros, a gente acaba cometendo. Porque lembra que eu falei? O desespero e a concentração, nessa bagunça toda vai imperar o desespero. Então, se eu quero me relacionar com alguém, se eu sinto que eu preciso ter alguém do meu lado, naquele desespero de ter alguém, eu vou trazer a mesma pessoa que eu me sintonizo, que acaba sendo provavelmente um abusador, se eu já tive um caso no gênero. Pode ser alguém que monte em mim, comece a se aproveitar de mim. Então, eu acabo entrando em mesmas situações, eu fico como se fosse num ciclo onde é interminável, sempre os mesmos relacionamentos, sempre os mesmos problemas sendo gerados da mesma forma, tá? Tem pessoas que acabam até se automutilando por conta disso, porque elas ficam tão desesperadas por estar naquela situação que elas acabam se automutilando. Então, isso é um extremo, mas pode acontecer. As pessoas acabam tendo uma baixa estima por conta disso. Então, elas vão achando que o problema sempre vão ser elas. De certa forma, sim. Mas num contexto onde você tem uma situação onde você mesmo vai causando, então o problema realmente é você. Então, você tem que mudar esse padrão. Você tem que mudar essa sintonia que você está. E como que a gente pode mudar? O que a gente pode fazer para afastar ou tirar de perto de nós todos esses gatilhos, de fazer essa limpa interna? Bom, a gente pode começar primeiro fazendo coisas que me deixam consciente. Então, práticas, procurar sempre me policiar, me manter o máximo consciente possível, porque foi aquilo que eu expliquei. Se eu estou consciente daquilo que está acontecendo na minha vida, então, o que acontece? Eu estou consciente, estando consciente, eu vou afastar. Apareceu o gatilho, eu vou olhar aquele gatilho e vou questionar aquele gatilho. E aí já entra outro passo, questionar. E aí, questionando aquele gatilho, por que ele está aparecendo? Eu deveria realmente estar com medo nessa situação que eu estou passando? É a mesma pessoa que eu estou? É o mesmo momento? Questionando, você vai afastando de você o problema. Vai afastando de perto de você essa questão. Procurar pessoas que podem me ajudar. Então, buscar um terapeuta, buscar um psicólogo, se eu não consigo lidar com isso comigo, e é o que eu venho afirmando em outras lives, buscando esse tipo de auxílio de outras pessoas, ela vai me ajudar a ver uma coisa que eu não estou conseguindo enxergar. Às vezes a gente tem esses gatilhos e nem percebe. Se eu estou vivendo no automático, é difícil eu ter a consciência de que aquele gatilho
ele acaba sendo disparado e eu acabo não percebendo. Então, doenças que vão aparecendo, a minha atitude de ter uma atitude muito defensiva na hora de falar com certas pessoas em determinados momentos, às vezes eu não me dou conta de que esses gatilhos aparecem e eu ajo dessa forma. Então, se eu tenho alguém que me ajuda, que me direciona, tudo fica mais fácil.